Hoje nós temos um convidado muito especial, o padre Joel Ferrari está conosco, ele que é diretor do Recanto São Carlos e vem conversar com a gente sobre uma data que é especial para todos nós, né? Aqui da Rádio Aurora também é muito especial para nossa comunidade, que é a celebração do 25º aniversário de beatificação de João Batista Scalabrini. Guaporé é uma cidade escalabriniana, né? A gente tem toda uma história também, não só na área da fé, como também na área da educação. E a gente sempre esteve entrelaçado com os caminhos de Scalabrini, com a missão de Scalabrini. Padre, vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui, né? O nosso bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem e assistem, né? Eu fico feliz de estar aqui, poder partilhar contigo e com todos os ouvintes algo deste ano escalabriniano que estamos abrindo, né? Nesses dias, no final de semana nas paróquias e hoje, oficialmente, né? Preparando assim os 25 anos da beatificação de Scalabrini. Vamos falar um pouquinho sobre Scalabrini, padre, Sim. para a gente poder, assim, exemplificar para a comunidade qual foi o legado dele, para as novas gerações que estão chegando, né? Quem foi ele no seu tempo? Uhum. Então, Scalabrini nasceu na Itália, num lugar chamado Fino Mornasco, é no norte da Itália, no ano de 1839. Com 18 anos, ele ingressou no seminário, né, para ser sacerdote, tornou-se sacerdote. Depois, com 36 anos, ele foi sagrado bispo de uma diocese chamada Piacenza, que fica no norte da Itália. E ele foi um homem assim muito competente, de uma inteligência extraordinária, um homem assim de vanguarda para o tempo dele, capaz de ver além da época, né, os acontecimentos do futuro. E ao mesmo tempo foi um homem assim muito simples, muito próximo das pessoas, que se comovia com a dor, com a realidade de sofrimento das pessoas, na época dele, né? Ele enquanto bispo, ele visitou 5 vezes as paróquias, e eram muitas, mais de 300 paróquias na diocese dele, e ele percebia, né, que fazia uma visita, depois de alguns anos voltava naquela mesma paróquia e percebia que o número de pessoas diminuía, né, ele era bastante estatístico também, ele anotava quantas pessoas em cada comunidade, em cada paróquia, e ele fez relatórios, né, da saída de tantas pessoas que migravam, né, para os Estados Unidos, Brasil, Argentina e outros lugares, né, mas especialmente para estes países. E ele se sensibilizava muito com essa realidade. Então, não só viu, mas fez, agiu. Ele fundou a Congregação dos Padres Escalabrinianos, a Congregação das Irmãs Escalabrinianas e um grupo de leigos chamado na época Sociedade de São Rafael, todos para acompanhar essa realidade da migração nos lugares de partida e nos lugares de chegada. Ele se comoveu bastante quando recebeu cartas aqui do Brasil dos imigrantes, né, que tinham saído de sua diocese. E eles escreviam que, pedindo, né, Scalabrini que mandasse algum sacerdote, porque, diziam eles, aqui nascemos e morremos como animais. Isso significava para eles sem receber os sacramentos, né? O batismo, a Eucaristia, o matrimônio, o sepultamento, né, por um sacerdote, não tinha quem os acompanhasse. Então, Scalabrini se comoveu muito com isso, com essa realidade. Ele também se comoveu muito numa ocasião quando ele esteve em Milão, onde ainda há, né, uma grande estação de trens, e os migrantes embarcavam no trem em Milão e iam até Gênova, onde tomavam os navios, né, para o Brasil, para os Estados Unidos. E ele vendo toda aquela gente maltrapilha, pobre, com poucas coisas, mulheres, crianças, famílias enormes, né, partindo. Então ele se comoveu muito e agiu. Ele agiu. Não só fundou as congregações, como já falei, mas ele mesmo esteve em 1901 nos Estados Unidos, visitando seus missionários, missionárias e os migrantes. E em 1904 ele esteve no Brasil,
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e aqui no Rio Grande do Sul. Ele não esteve em Guaporé, mas esteve aqui na região, De Nova alguma forma ele Bassana. está, né, porque É, a presença de vocês é a própria presença dele, ah, né, com certeza. simbolicamente falando. Padre, imagine hoje, né, Scalabrini, será que ele teria o mesmo sucesso, a mesma compreensão? Porque nós aqui em Guaporé vamos à nossa realidade, né? A gente é uma cidade que foi formada basicamente pela imigração italiana, nós conhecemos a história do sofrimento do povo italiano, mas parece que a gente esquece um pouco disso, né? Quando a gente recebe os imigrantes, agora nós estamos com os venezuelanos, nós recebemos haitianos, senegaleses, e a gente percebe muitas pessoas que se manifestam no sentido, não, não é? Eles têm os problemas deles lá no país dele, vão vir aqui tirar nossos empregos, vão vir aqui, não é? Roubar o nosso espaço. Nem todos conseguem compreender o mundo como a nossa casa e a acolhida, não é? Aos migrantes, aos imigrantes, com aquele coração aberto e generoso, como foi Scalabrini e como são, né, aqueles que fazem parte desse grande exército de Scalabrini. Então vamos falar um pouquinho sobre os dias Uhum. atuais, que representa essa missão hoje? Dá para dizer com toda certeza que o carisma de Scalabrini, o legado de Scalabrini, é essa dimensão do evangelho. Tem uma passagem do evangelho na qual Jesus diz assim, eu fui imigrante, no juízo final, né, cada um vai se apresentar diante do Pai do céu e ele vai dizer, eu fui imigrante e você me acolheu. E depois dirá aos que estiverem no outro lado, eu fui imigrante e você não Não me me acolheu, acolheu. né? Nós podemos dizer que esse carisma, esse legado de Scalabrini, hoje é muito mais forte, muito mais atual do que na própria época em que ele viveu. Porque as migrações nos nossos dias, no mundo inteiro, elas são muitas vezes além, muitas vezes mais do que foram na época de Scalabrini. Eh, e claro, parece assim que os nossos antepassados, os nossos avós, bisavós, eles sim tiveram o direito de migrar e eles fizeram bem e vieram à nossa região e construíram cidades e Fizeram América. desenvolvimento. Exatamente. Mas parece que daí os migrantes atuais dos outros países, você já citou alguns que vivem aqui na nossa região, parece que eles não têm o mesmo direito do que os nossos antepassados Triste, tiveram. né? A condição que fez com que imigrassem os nossos antepassados é a mesma que faz com que os venezuelanos, os haitianos, os senegaleses e tantos outros migrem hoje. É a mesma. Ninguém migra por luxo, para ir para cá e para lá. Migra porque onde vive não tem condições dignas para sobreviver. Então, entre morrer ou migrar, as pessoas migram, têm esperança, vão em busca, querem trabalhar, querem construir uma família com dignidade, estudo, educação, né? Assim como os nossos antepassados fizeram. Então, eh, nós não podemos assim eh, não acolher hoje as pessoas, ainda mais nós descendentes de Né, nossa imigrantes, né? história está na base dessa Exatamente. base. É bom a gente fazer essa reflexão, padre. Uhum. Esse ano escalabriniano, né, ele está celebrando os 25 anos da beatificação. E agora fiquei sabendo que o senhor participou da beatificação. Não vamos, né, começar a calcular, padre, vamos deixar por assim, mas o senhor participou. Vamos contar um pouquinho o porquê beatificação, o que é um beato? Uhum. Então, quando uma pessoa vive assim, em maneira santa, ela vive a vida dedicando-se aos outros, fazendo o bem, ajudando muitas pessoas, vive em maneira exemplar. E quando falece, as pessoas assim consideram santo, consideram aquela pessoa uma pessoa realmente exemplar. A igreja, ela faz, depois que a pessoa falece, depois de um tempo, né, ela faz todo um processo de investigação através de pessoas escolhidas pelas dioceses, aonde essa pessoa viveu, pelo Vaticano, né? Ela faz toda uma análise do modo como a pessoa viveu, se ela viveu as virtudes evangélicas, do que ela deixou escrito, do que ela fez, né? E vê se realmente tem elementos de santidade, a devoção do povo por essa pessoa. E então é um processo bastante longo. Aí tem várias etapas, né? A pessoa vai ser declarada venerável. E depois, se acontece um milagre pela intercessão dessa pessoa,
ela pode ser declarada bem-aventurada, que é o caso de Scalabrini. Um milagre significa algo que a ciência não consegue explicar. No caso de Scalabrini, o milagre tratou-se de uma irmã escalabriniana que vivia lá na Itália. Ela estava tomada por câncer, foi feita a cirurgia e não tinha o que fazer, simplesmente, né, fecharam e começaram a rezar, rezar, pedir pela intercessão de Scalabrini, e essa irmã foi curada pela intercessão dele, né? E ainda é preciso esperar vários anos para ver se realmente, né, a pessoa está curada, não volta o câncer e tal, né? Então esse foi o milagre, né, que aconteceu pela intercessão de Scalabrini. A partir daí, então, ele foi declarado beato ou bem-aventurado, né? Nós dizemos mais bem-aventurado, né, em Scalabrini. Então, há uma cerimônia especial que na época o Papa fazia, hoje também alguns bispos ou delegados, né, do Papa podem fazer. Na época era sempre o Papa que fazia essa cerimônia, né, de beatificação. E significa apresentar para a igreja determinada pessoa, no caso de Scalabrini, como um exemplo de santidade, de vida, de testemunho que pode ser seguido, imitado pelos cristãos que querem viver o evangelho, pelo bem que ele fez, né, em todos os níveis. Nós vamos continuar acompanhando esse ano, né, padre? A gente vai conversar muito também. Eu quero agradecer a sua presença, compartilhar um pouquinho dessa história, dessa inspiração para a gente hoje, né? Que a gente possa se inspirar. Realmente, nós estamos nessa correria do dia a dia, dificilmente a gente para pensar um pouquinho sobre isso, né? O que que eu Uhum. posso fazer pelo próximo? O que que eu posso, de que forma eu posso acolher aquele que está ao meu lado precisando também, não é? Seja de um abraço, do afeto, de uma palavra amiga, de uma ajuda em todas as questões que a gente tem de dificuldade econômica hoje e acolhendo aqueles que vêm de fora. Eu quero agradecer muito essa reflexão, esse momento, padre. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Michele, ao espaço disponível e dizer, né, que a partir de hoje, até o dia 9 de novembro de 2022, quando celebraremos então os 25 anos da beatificação, nós, escalabrinianos, em todas as nossas paróquias, comunidades, obras, seminários, em toda parte onde nós, padres, as irmãs escalabrinianas e as missionárias seculares escalabrinas estiverem, estaremos assim lembrando, celebrando, através de inúmeras iniciativas, né, sociais, religiosas também, né, este acontecimento. Obrigada, Obrigado, você. padre, e até a próxima. Até.